Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então Jesus está dizendo, é preciso, para terdes a vida, para terdes a minha vida, para terdes a vida eterna, para terdes parte comigo, como ele disse para Pedro, é preciso que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Como eu explicava ontem e repito hoje, era só eles esperarem um pouquinho para perceberem que Jesus estava falando da sua carne sim, mas da sua carne ressuscitada, do seu sangue sim, mas do seu sangue ressuscitado, isto é, de um corpo ressuscitado, de um corpo glorioso. Ele que passou pela morte ressuscitou, e a partir daí ele teve um corpo glorioso, que não tem as dimensões do nosso corpo físico, é um corpo mais diferente. Então ele podia estar na Eucaristia com o seu corpo, portanto com a sua carne, com o seu sangue. Ele mesmo é Jesus, o Jesus humano e o Jesus divino, que são um só. É o Jesus inclusive que tem um corpo glorioso, mas tem um corpo. Então ele insiste, é preciso, para vocês terem parte comigo, para vocês terem vida e vida eterna, é preciso comer a minha carne e beber o meu sangue. E então, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Duas promessas: tem a vida eterna, e segundo, eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida. E aí está algo muito importante, é verdadeira. Verdadeira quer dizer verdadeira, não é imagem, não é símbolo, não é significado, é a minha carne mesmo, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Na hora que Jesus apertou as tarraxas, afirmando tudo isso, daí foram os discípulos que deram para trás. E impressionante, discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que acompanhavam a Jesus, que ouviam a Jesus, que viram os milagres de Jesus, discípulos. Isso está aí no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso que nós acabamos de ler, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? E continua dizendo, sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus percebeu claramente que havia alguns entre eles, e não eram alguns só, eram muitos infelizmente, mas alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Interessante, Jesus sabia aqueles que não criam, porque eram discípulos, mas infelizmente não acreditavam. E entre aqueles que não acreditavam, aquele que pior o haveria de trair. E interessante isso também, que aquele que o havia de trair, todos nós sabemos, Judas, saiu daqueles que não criam. Tudo isso diz muito para nós, meu irmão. Já já nós vamos tentar juntar tudo isso. Ele prosseguiu
Por isso vos digo, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E diz no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Quer dizer, Jesus perdeu discípulos. Jesus perdeu discípulos. Por quê? Porque ele foi claro, concreto a respeito da verdade sobre a Eucaristia e não voltou atrás. Porque veja bem, na hora que os judeus começaram a murmurar, Jesus podia ter dito a eles: não, eu vou explicar para vocês, e explicaria, como muitas vezes ele fez. Muito mais agora, em que Jesus percebeu que entre os discípulos havia aqueles que não estavam acreditando. Se não fosse isso que Jesus quisesse dizer, é claro que ele iria corrigir. E na hora que Jesus começou a perder discípulos, que os discípulos começaram a ir embora, como diz aqui, e não acompanharam mais Jesus, diante da perda de discípulos, é claro que Jesus voltaria atrás e se explicaria, e dissesse: não, gente, parem um pouquinho, eu vou explicar direitinho, eu estou falando de símbolo, eu não estou falando de carne, não estou falando de sangue, não estou falando de corpo, é uma coisa misteriosa, é uma coisa simbólica, é a mim que o Pai enviou, então é a mim que vocês devem receber, é a minha palavra, é a minha salvação. Mas não, Jesus permaneceu do mesmo jeito. E continua. Eu releio para vocês o versículo 66, acompanha comigo, e vamos direto para o 67. Desde então, muitos dos seus discípulos, muitos quer dizer muitos, se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Foi um desafio. Jesus estava perdendo muitos discípulos, mas ele não podia voltar atrás. Tanto assim, desculpe a expressão, ele empeitou os próprios apóstolos, os 12 que ele escolheu, e disse para eles: vocês também não querem ir embora? Como que pondo-os à prova. Eu falei e está dito. Não é outra coisa, não vou voltar atrás e não vou reexplicar, é isso que vocês acabaram de ouvir. Vocês estão vendo vários discípulos que andavam conosco indo embora, vocês não querem ir embora também? Imagine um pouco essa cena. Imagine se eu estou fazendo aqui a pregação, né? E começa o pessoal sair do rincão e ir embora. Porque o que o padre está dizendo é muito esquisito. Como é que vamos admitir isso aí? Foi isso que aconteceu com Jesus. E mais ainda, Jesus naquele momento, diante dos 12, os põe à prova. Vocês também não querem ir embora? Vocês não querem se retirar? Como esses estão se retirando? Graças a Deus, naquele momento Pedro toma a frente, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Para dizer a verdade, Pedro não entendeu, porque realmente, gente, não dá com a nossa inteligência para entender a verdade. Não dá para nós entendermos com a nossa cabeça humana o mistério da Eucaristia. Na verdade, Pedro também não entendeu, mas o que ele fez? Ele se apoiou na fé. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Se o Senhor está dizendo que é assim, mesmo sem a gente entender, nós acreditamos, porque é o Senhor que está dizendo. Você entendeu a expressão de Pedro? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, se são as palavras da vida eterna,
É difícil para nós entendermos, porque não são palavras humanas, não são ensinamentos humanos. E mesmo sem entender com a nossa cabeça, uma vez que tens palavras de vida eterna, a quem iríamos nós? Só podemos ir a ti. Então acreditamos e ficamos. Você entendeu? E eles ficaram. E uma coisa muito importante, nos tempos de hoje, e eu preciso lhes dizer isso, a tentação de nós cristãos, de nós católicos, e quando digo de nós cristãos, de nós católicos, são vocês leigos, são os religiosos, são as religiosas, somos nós padres, todos nós igualmente estamos sendo muito tentados quanto à verdade da Eucaristia. Por quê? Porque o inimigo sabe todo o valor da Eucaristia, primeiro na nossa vida. Como eu explicava ontem na homilia da missa, gente, é a Eucaristia que dá vida a nós, é a Eucaristia que nos refaz, ele é realmente o alimento dos fortes. Ele é o pão, o alimento dos santos. É a Eucaristia que nos renova, que nos refaz, que nos recompõe. E o inimigo sabe o que faz a Eucaristia em cada um de nós. Ele sabe o que faz a Eucaristia na igreja, unindo a igreja. A Eucaristia é o ponto de união, embora nós tenhamos muitas ideias, embora, infelizmente, nós sejamos muito desunidos, e somos. E somos. É só olhar para a realidade das nossas comunidades, das nossas pastorais, sem crítica nenhuma, nós estamos criticando a nós mesmos, para ver como nós somos desunidos. Falamos dos outros que são desunidos e nós também acabamos provocando desunião. Somos desunidos, infelizmente. E ai de nós se não fosse a Eucaristia. É a Eucaristia que nos une, é a Eucaristia que tem uma força contrária. Enquanto existe, infelizmente, uma força para nos desunir, a Eucaristia é a força de Deus para nos conservar unidos, apesar das nossas desuniões. Não sei se eu me expliquei. Há como que uma força em nós para nos desunir. Por isso, justamente, a Eucaristia é a força divina, é o poder de Deus para nos unir. É a força contrária a uma força de desunião. E a Eucaristia faz o oposto. Ela é a força divina para nos reunir, para nos unir de novo, para nos conservar unidos. Sabendo justamente disso, o que é a Eucaristia para nós e para a igreja, o inimigo está numa guerra enorme, tentando a nós da igreja, a nós católicos. Ele já conseguiu atingir muitíssimos dos nossos irmãos evangélicos, que não acreditam na verdade real da Eucaristia. Eles não creem na presença real. Para eles é apenas um símbolo. Mesmo muitíssimos deles que celebram a ceia, a celebração da ceia é apenas uma lembrança. E o que está ali não é o corpo de Cristo, não é Jesus presente ali, na forma de pão e de vinho. Não, aquilo é um símbolo para eles, para eles. São raros os evangélicos que realmente creem na presença e na presença real de Jesus na Eucaristia, como está nesse evangelho. Está claro nesse evangelho. Infelizmente isso vem desde o começo do protestantismo. Vem desde Lutero e de Calvino. Eles romperam com a igreja e romperam com a Eucaristia. Porque a Eucaristia é justamente o sacramento da união. Eles romperam. A primeira coisa na qual eles acabaram rompendo também, logo em seguida, foi com a Eucaristia. Mas além de fazer cair nessa tentação os nossos irmãos evangélicos, eu falo isso com muito respeito, não estou criticando, não estou condenando, estou apenas dizendo, tanto quanto estou dizendo agora, que a mesma tentação tem vindo sobre nós católicos, e repito, sobre vocês leigos,
sobre nós religiosos e religiosas, sobre nós padres. Sim, é preciso declarar para até nós nos ajudarmos uns aos outros e vocês leigos ajudarem a nós, sacerdotes, religiosos, religiosas, e nós ajudarmos vocês, todos nos ajudando uns aos outros, porque a tentação contra a Eucaristia, gente, é grande, para descrermos da Eucaristia, para descrermos da Eucaristia. E há duas formas de fazer com que a gente descreia da Eucaristia. Uma, a descrença começando aqui, na cabeça, na inteligência, como fizeram os judeus e depois os discípulos. Isso é muito duro. Quem é que pode admitir isso? Então a gente vai pela nossa cabeça. Mas como é possível? E a gente vê até pessoas importantes na igreja dizer, mas como é possível? Como é que vocês ainda são capazes de acreditar que realmente, que verdadeiramente ali naquela hóstia, ali naquele cálice de vinho, esteja Jesus, a presença de Jesus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus? Infelizmente, gente. Então começa a descrença pela nossa cabeça. Até eles dizem, olhem, vejam, sintam, comam. E realmente, e é que está o desafio da fé. Se olharmos para os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, tudo contradiz. E a tentação está pegando por aí, fazendo com que nós nos apeguemos, por um lado, na razão, e por outro lado, pelos sentidos. E muita gente, repito, gente graduada, gente importante, entre nós católicos, infelizmente, já não está mais acreditando na Eucaristia. No máximo, celebram como os protestantes celebram. Aliás, é um bom meio de reunir o povo, de falar ao povo, de estar com o povo. Mas, na verdade, infelizmente, acreditar que ali está a presença real de Jesus. Infelizmente, muitos já não acreditam. Eu digo isso com dor. E digo que isso é uma tentação. E é por isso que eu digo com muito respeito quanto aos nossos irmãos evangélicos. Eles foram tentados e caíram na tentação. E muitos deles já por tradição, vieram de uma tradição evangélica protestante. E com isso continuam não acreditando. Mas hoje também a tentação está entrando na igreja católica. O mesmo tentador hoje está agredindo a nós católicos, está agredindo aos religiosos, às religiosas, aos sacerdotes. Você pode até achar estranho. Sim, eu estou dizendo a vocês, sem crítica, sem condenação, mas se se trata de tentação, é tentação. Se eu digo que todos nós, e você leigo, você homem, você mulher, você jovem, está sendo tentado na sua sexualidade, eu estou dizendo uma verdade. Eu não estou te criticando, estou dizendo que infelizmente, a tentação está pegando forte na sua sexualidade, querendo que você erre, que você peque na sua sexualidade. Igualmente, eu sou obrigado a dizer que o tentador tem pegado hoje a nós católicos quanto à fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Então eu dizia, ele pega pelos dois lados. Por um lado, ele pega pela nossa razão e pelos nossos sentidos. Começamos a descrer aqui. Mas existe um outro jeito de a tentação nos fazer desacreditar, que é mais imperceptível. Onde as pessoas, leigos ou não leigos, começam a tratar a Eucaristia assim, como uma coisa normal, tão normal, que já não tem mais respeito. Tanto faz em pé como ajoelhado, já não se ajoelha mais diante do Santíssimo Sacramento, não se ajoelha mais diante do sacrário,
Na própria celebração se pega a Eucaristia de qualquer maneira. Vai se perdendo o respeito no trato. Porque veja bem, se você acredita que ali está a presença real de Jesus, que até eu diria, circunscrita no sacramento, está Jesus, está a presença real de Jesus. É claro que embora você esteja vendo pão, esteja vendo vinho, é um cálice com vinho, é uma hóstia feita de trigo, água, é pão. Você trata aquilo com todo respeito. Você trata o sacrário, onde estão as hóstias consagradas, com todo respeito, porque Jesus está ali. O mínimo que você pode fazer é a genuflexão, é dobrar os seus joelhos diante da presença de Jesus. Você tem todo o respeito no dar a comunhão, no receber a comunhão. Claro, ainda ontem, na Escola da Fé, que aqui nesse palco, o professor Felipe ministrou a nós, e foi tão bonito isso, né? Já não foi mais no estúdio, foi aqui, ao aberto, a Escola da Fé. Vocês viram como isso voltou aqui, a reflexão, e como tanto o professor Felipe como o padre Roberto foram respondendo às perguntas. É claro que a igreja nos dá a liberdade, como era na igreja primitiva, de recebermos a Eucaristia na mão. Mas a própria igreja, desde os inícios da igreja, isso vem lá do começo da igreja, o receber a Eucaristia na boca veio muito depois. Até eu preciso dizer, a forma primitiva de receber a Eucaristia era na mão, não era na boca. Na boca veio depois. Mas já desde os inícios, ainda dos santos padres da igreja, eles já falavam de um grande respeito, até diziam para a pessoa fazer da sua mão esquerda como se fosse um altar, como se fosse um trono, que está recebendo o rei, que está recebendo o Senhor, aí no trono, aí no altar. Até a mão esquerda, apoiada pela direita, formando ali um trono, formando ali um altar. E depois que o ministro, o sacerdote, coloca a hóstia consagrada, coloca a Eucaristia ali, no trono da minha mão, daí então, com a minha mão direita, eu pego e levo a minha boca, porque o próprio Jesus disse, tomai e comei. Mas isso tudo com grande respeito. Porque veja bem, tanto se pode comungar desrespeitosamente na mão, como se pode comungar desrespeitosamente na boca. A pessoa pode ir com as duas mãos para trás, abrir a boca, colocar a língua para fora, mas receber a Eucaristia com desrespeito não é o fato de receber na boca. E o que o Senhor quer mostrar a nós é que de uma forma ou de outra, nós precisamos ter um grande respeito, porque estamos recebendo o Senhor. O importante é o respeito. Se poderia receber de joelhos, mas se pode também receber de pé. Mas é que está, tanto de pé como de joelhos, é preciso receber com grande respeito. E onde é que a tentação está pegando? Está pegando justamente em qualquer uma das formas, comungar relaxadamente ou dar a comunhão relaxadamente. E aí está, de tanto tratar com tanta normalidade a Eucaristia, se vai perdendo o trato, se vai perdendo o respeito e se vai perdendo a fé. Não sei se eu consegui me explicar, porque há dois jeitos de a tentação pegar a nossa fé. Um começa pela cabeça, outra começa pelos gestos. A gente começa a descrer na cabeça, e porque descrer, pronto, descreio, não acredito, e até posso tratar de qualquer jeito. Mas a outra maneira, mais sutil,
de ir minando a nossa fé, é fazendo com que a gente trate a Eucaristia com tanta normalidade, que logo, logo, essa normalidade se torna desrespeito, banalidade, se trata de qualquer jeito. O dar a comunhão, o receber a comunhão, o tratar do sacrário, o tratar da âmbula, onde estão guardadas as espécies, as hóstias consagradas. E nesse trato desrespeitoso, irmos perdendo a fé. E tudo isso por quê, gente? Porque, na verdade, o inimigo quer aniquilar com a fé na Eucaristia, porque ele sabe, e aí está a maldade dele, a covardia dele, ele sabe a força que a Eucaristia é para nós, primeiro pessoalmente, depois comunitariamente, depois como igreja, e enfim, como a igreja presta uma contribuição maravilhosa para toda a humanidade, mesmo aqueles que são pagãos, que não creem, nem têm como crer, mas nós, pela Eucaristia que recebemos, por aquilo que a Eucaristia faz em nós, nós damos uma contribuição maravilhosa para o mundo. Sim, o mundo é beneficiado por nós, pela Eucaristia que nós recebemos. E é por isso justamente que o inimigo quer destruir a nossa fé. Digo mais diretamente, ele quer destruir a sua fé na Eucaristia. Está aí a grande alerta que o Senhor está fazendo conosco, porque aquilo que aconteceu com os discípulos, hoje está acontecendo conosco. E então, por isso mesmo, Jesus muito corajosamente, hoje, Ele está dizendo a nós, como disse aos seus apóstolos: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem descrer? Vocês também não querem ser levados pelos próprios sentidos, pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo gosto, e desacreditar na minha presença real na Eucaristia, porque eu que sou o Senhor não vou voltar atrás, mas eu não vou prender vocês, eu não quero amarrar a mente de vocês numa prisão, não. Eu estou lhes dizendo a verdade, mas vocês não querem também ir embora? Vocês não querem ir atrás daqueles que não creem mais? Gente, é preciso que hoje surjam Pedros que digam: Senhor, a quem iríamos nós? A quem iríamos? Atrás de que líder? Atrás de que filósofo? Atrás de que pensador? A quem iríamos nós? Porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, mesmo que nós não entendamos, mesmo que a nossa cabeça, porque é um desafio, a nossa cabeça é um desafio, gente, porque na Eucaristia justamente o Senhor quer mostrar que Ele é muito mais do que a nossa inteligência, e aí está uma coisa fundamental da Eucaristia. Eu diria que o Senhor, de certa maneira, quer nos colocar no nosso lugar. Claro, Ele é muito condescendente, Ele é muito bondoso, Ele é muito misericordioso, e Ele se faz um de nós, mas chega um momento em que a gente, como faz com as crianças, como faz com os adolescentes, Ele precisa colocar a nós no nosso lugar, senão a gente começa a tomar certas liberdades, como as crianças fazem, e tomam conta. Então o Senhor, através da Eucaristia, Ele nos coloca no nosso lugar, dizendo: quem criou a inteligência de vocês, meus filhos, fui eu mesmo. Quem criou a razão de vocês fui eu. Então eu não menosprezo a inteligência de vocês, porque foi eu que criei e eu que lhes dei como um maravilhoso instrumento. A razão de vocês fui eu que criei. Eu quero que vocês sejam criaturas racionais e usem da razão. Somente que vocês precisam entender que eu sou muito mais do que a sua inteligência, e as coisas que eu faço vão muito além da sua inteligência. Se vão além da sua inteligência, muito além dos seus sentidos, que os seus sentidos são grosseiros. Vocês veem com um órgãozinho desses maravilhoso que eu criei, que é a visão de vocês, que são os olhos de vocês, que é o nervo óptico, e
todo esse aparato que eu criei maravilhoso para vocês verem. Mas na verdade, é um instrumento muito rudimentar. Eu vou muito além da visão de vocês, vou muito além do tato de vocês, que é uma coisa super grosseira, diz o Senhor. Se eu estou muito além da inteligência de vocês, muito mais do tato, e muito mais do gosto, muito mais do olfato, muito mais do ouvido de vocês. Coloque-se no próprio lugar, diz o Senhor. E pela Eucaristia, por esse mistério, onde eu disse a vocês, e na verdade eu assumi isso, em todas as celebrações, em todas as missas, em todos os sacrários onde estão as hóstias consagradas, lá estou eu. Eu voluntariamente aceitei isso, aceitei até mesmo ser prisioneiro das mãos de vocês, prisioneiro das celebrações de vocês, prisioneiro das igrejas de vocês, prisioneiro do sacrário de vocês. Eu aceitei ser prisioneiro nas espécies de pão e de vinho, e eu aceitei ficar aprisionado ali numa hóstiazinha consagrada. Aceitei isto, mas eu não deixei de ser o que eu sou. Sabe, gente, porque muitas vezes nós pensamos que pelo fato do Senhor ser tão humilde, Ele é um incompetente. Porque muita gente confunde humildade com incompetência. Então, vendo o Senhor tão humilde, que se põe na Eucaristia, até a gente ultra inteligente, que fez cursos, que fez mestrado, que fez doutorado, etc, 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 e vê o Senhor tão simples, tão humilde, né? A gente vê, poxa vida, o Senhor é um incompetente. Se não diz isso, a gente o trata assim. Tanto assim que a gente vai, pela nossa razão, pela nossa inteligência, e o Senhor, que se vire. Você está me entendendo? Mas o Senhor, pela própria Eucaristia, está dizendo para nós, meu filho, tudo bem. A sua própria inteligência, a sua própria razão, fui eu que criei. E os seus sentidos, eu também. Tudo isso é um instrumento que eu lhe dei. Só que eu sou muito além. E as minhas obras são muito além de tudo aquilo que você pode imaginar. Muito superior a toda inteligência sua, muito superior a toda a ciência de vocês. Agora, como eu sou o Senhor, eu até mesmo me ponho debaixo do juízo da ciência, porque eu não tenho medo da ciência, porque quem criou a ciência fui eu. Até ontem, obrigado, para aplaudir mesmo. Até ontem, vocês se recordam que na aula da Escola da Fé, o professor Felipe, até usando o livro dele, né? Escola da Fé, o número 1, já tem 3, né? Ele apresentou no número 1, ele coloca aqui, isso começa lá na página 92, 93, na página 93, ele coloca aqui os milagres eucarísticos mais conhecidos, só os mais conhecidos. Ele coloca aqui 7. Mas existem muitos outros. Em Portugal mesmo, ali entre Lisboa e Fátima, os portugueses que estão aí, qual é aquele lugar, esqueci agora o nome, a cidade onde aconteceu um grande milagre eucarístico. Como é que chama o lugar em que aconteceu um grande milagre eucarístico lá? Eles estão falando, mas eu não estou escutando, não faz mal. Eu fico devendo para vocês. Ok. Eu sou surdinho. Mas lá em Portugal, inclusive, eu tive a graça de ir lá para ver. Nesse milagre eucarístico. O professor Felipe aqui coloca 7 desses milagres eucarísticos.
E o mais célebre de todos eles é o de Lanciano, na Itália. Vocês sabem a história toda, que durante uma celebração, um daqueles sacerdotes que tinha essas dúvidas a respeito da Eucaristia, na noite anterior ele pediu muito ao Senhor que o libertasse daquelas dúvidas. No dia seguinte, quando ele celebrou a Eucaristia diante do povo na igreja, aquela hóstia se transformou em carne. Mas carne mesmo, gente. Agora, no formato de hóstia. Então, como se tivesse tirado, desculpe a expressão, né? Assim, uma fatia de carne. Até com essas máquinas de fazer fatia de mortadela, né? Ou fazer fatia de queijo. A gente tira fatias assim, bem fininhas. E então, a hóstia ficou uma fatia de carne. E o sangue e o vinho que estava ali no cálice coagulou-se, e se via claramente que era coágulo de sangue. E até se dividiu em 5 coágulos diferentes, uns maiores e outros menores. Não só o padre viu, mas todos puderam ver. Ele não sabia o que fazer. E interessante, aqueles irmãos, aqueles freis, guardaram aquelas espécies. Isso aconteceu lá nos anos 700. Então já se passaram 1300 anos. Não foram 130 anos, não. Nem 13 anos. Nem 1 ano e 3 meses, não. Veja, aconteceu nos anos 700. Portanto, são 1300 anos já passados, em que aquela carne se conservou carne, e que aquele sangue coagulado se conservou coagulado. Claro, guardaram com muito respeito num relicário, e dentro de um cálice também transparente, tipo acrílico, onde se vê dentro dos coágulos de sangue. Mas como também era uma coisa muito antiga, até se levantaram dúvidas. E até gente da igreja perguntava, mas será que é verdadeiro uma coisa tão antiga, lá do ano 700, já faz 1300 anos que isso aconteceu? Será que isso é verdade? E como explicou o professor Felipe, pediram ao Papa Paulo VI, e o Papa Paulo VI permitiu que a ciência pesquisasse. Quer dizer, a igreja se colocou debaixo do julgamento da ciência. Digo mais, o Senhor é presente ali, que mostrou um milagre maravilhoso, diante daquele padre, diante daquele povo, para mostrar, gente, é carne mesmo, é sangue mesmo. Mas para que ninguém deixasse de acreditar, o próprio Senhor se colocou debaixo do juízo da ciência. Como está aqui no livro, os que fizeram a análise científica foram os doutores Odoardo Linoli, chefe de serviço dos Hospitais Reunidos de Aresto e livre docente de Anatomia, Histologia Patológica e de Química e Microscopia Clínica. Não era um qualquer, né, esse doutor Linoli. E o doutor Ruggero Bertelli, professor emérito de Anatomia Humana Normal na Universidade de Siena. E os exames todos que eles fizeram, e foram exames demorados, porque eles testaram, retestaram, para ter realmente um resultado final. Isso foi no ano de 1971. Primeira coisa, que aquela hóstia, que estava naquele tecido, afirmaram eles, primeiro, é carne, e é carne humana. Segundo, o sangue é verdadeiro sangue. Terceiro, a carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio, nervo vago. Que beleza, gente. E eles são médicos, eles sabem da coisa. Naquela hóstia, claro, ali estava o corpo todo de Jesus, mas como que Jesus escolheu a coisa mais preciosa dele para dizer, é do meu coração que vem isso.
Foi no meu coração que nasceu isso. Tanto assim que esta hóstia é uma fatia do meu coração. E eles que conhecem a anatomia viram que é realmente uma fatia transversal do coração. Como se, com todo respeito, passasse aquilo numa máquina dessas de cortar mortadela e tirasse aquela fatia fininha, mas em transversal do coração. A carne e o sangue são do mesmo tipo que é o tipo AB, que é o mesmo que está no Santo Sudário e que é o mais comum entre os judeus do sangue AB. É o mais comum entre os judeus. Mas o mais interessante é isso. Trata-se, isso é exame científico, de carne e sangue de uma pessoa viva, pois esse sangue é o mesmo que se tivesse retirado naquele mesmo dia de um ser vivo. Muitas vezes de manhã cedinho a gente vai até em jejum, né? Para tirar sangue para fazer exame. Claro, é um sangue vivo de uma pessoa viva que foi tirado e foi analisado. É claro também que rapidamente aquele sangue se coagula, porque é natural do sangue se coagular. Assim como o leite deixado, depois ele, como é que se chama, acontece com o leite? Não é que azeda, ele coalha, né? O leite coalha, o sangue coagula. Equivale a coalhar, equivale. Fica em coágulo. Mas embora esteja lá o coágulo, veja bem, de 1300 anos, eles examinavam um dia, examinavam outro dia, examinavam outro dia, e gente, todos os dias, o exame de sangue mostrava um sangue vivo. Não era sangue morto. Porque o nosso sangue, por exemplo, se depois de examinado, ele é deixado no laboratório, ele se torna sangue morto, sem vida. É sangue. E a análise vai mostrar que é sangue e de tal tipo. Mas o exame que foi feito desses coágulos de sangue que estão lá guardados mostram um sangue vivo. Porque você podia dizer, não, alguém pegou lá sangue, né, e claro, o sangue coagulou, botou dentro daquele vidro, daquele cálice de cristal, e está lá. Mas é como se o Senhor dissesse, olha, eu estou muito acima da sua inteligência. Meus filhos, como é possível um sangue que já tem 1300 anos a cada exame que se faz? Porque de um dia para o outro nosso sangue morre, no dia seguinte já é um sangue morto. Se examina assim, mas não é mais um sangue vivo. Como é que um sangue de 1300 anos, não são 130 nem 13, como é que um sangue de 1300 anos conserva-se vivo? É porque na Eucaristia é sempre o meu sangue vivo que está ali. O mesmo que eu dei por vocês na Eucaristia, eu dou a cada dia. O mesmo sangue, é o mesmo sacrifício. Você está me entendendo? Gente, isso é para nós termos um respeito muito grande. E deixarmos de ser tolos. O Senhor se submete à ciência, porque Ele não tem medo da ciência, porque foi Ele quem criou a ciência. E a ciência é obrigada a constatar que realmente é presença real. É presença real. E continua. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, porque é um sangue vivo, outros minerais como cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. Conserva-se ali a carne e o sangue, deixados em estado natural por 1300 anos.
expostos à ação dos agentes atmosféricos e biológicos. E permanece lá, de forma extraordinária. Mas duas coisas eu quero ainda afirmar para vocês, que foram exames feitos posteriormente. Como eu disse, os coágulos que ficou aquele sangue são diferentes, uns maiores e outros menores. Então, com balanças muito sensíveis, eles pesaram aqueles coágulos. E eles ficaram bobos de ver. E pediram até mesmo pessoas de outro tipo de ciência, de ciências físicas, porque eles como médicos não eram capazes de entender. Mas também os outros, de ciências muito exatas, não foram capazes de entender. Físicos não foram capazes de entender, porque veja bem, cada um dos coágulos, embora diferentes, tem o mesmo peso, todos eles, igualzinho. Peso grandão é um peso, peso pequenininho um peso, o médio, põe 2 na balança, é o mesmo peso, põe 3 na balança, é o mesmo peso, põe 5 na balança, é o mesmo peso, põe o menorzinho, é o mesmo peso. É como se Jesus dissesse: expliquem isso, seus sabichões, expliquem isso, expliquem isso. Gente, não fui eu que fiz o exame, não fui eu que fiz o exame, foram cientistas. O próprio Senhor se colocou como súdito, se sujeitou à ciência, porque ele não tem medo, ele criou a ciência, e a ciência foi obrigada não só a constatar, mas a própria ciência a ficar boba e dizer: isso eu não sou capaz de explicar. E uma outra coisa interessantíssima é que aqueles padres daquele mosteiro, muito respeitosos e muito cuidadosos, viram que aquela carne que ficou a ósseo, como eu disse, ficou uma fatia de carne, e hoje se sabe que é uma fatia do tecido do coração, portanto é tecido. E como todo tecido, com o passar do tempo, vai se enrugando. Eles estavam vendo que justamente as bordas iam se enrugando. Então o que eles fizeram muito inocentemente, mas também com muito respeito, eles prenderam as bordas para você poder imaginar. Deixa eu pegar o meu lenço, só que o lenço é muito maior, né? Mas então, vocês imaginam isso redondinho, mas de carne, e eles pegaram taxinhas de ouro, e até escolheram de ouro, e prenderam com taxinhas de ouro as bordas daquela hóstia transformada em carne, para ficar assim, lisinho, e não começar a enrugar como estava. Mas é interessante como era tecido, como eles prenderam nas bordas, começou a ceder no centro, e foi se rasgando no centro, e se fez um rasgo, eu diria um rasgão no centro. Então aquele pedaço de coração, porque hoje é provado que um pedaço, uma fatia transversal de coração, acabou tendo um buraco no meio, rasgado no meio. E todo mundo ficou muito passado com aquilo. Que pena. Até muita gente criticou, né? Que ingenuidade desses religiosos que fizeram isso, então rasgou-se. O professor Linoli, depois de fazer essas pesquisas todas, resolveu ir morar lá em Lanciano. E daí ele continuou as pesquisas dele. E daí, com todos os resultados que ele tinha, já na nossa época, eles tinham os computadores. Em 71, ele não tinha os meios de hoje. Mas agora, ultimamente, nos anos 90, ele já tinha os computadores, e passou tudo para os computadores. E ele conseguiu perceber
Uma vez que era uma fatia transversal, por causa da conformação do coração, ele conseguiu perceber direitinho qual a fatia ali. E que lindo! Ele percebeu que justamente o rasgão que existe hoje, pela, entre aspas, inocência daqueles religiosos, corresponde ao rasgo direitinho da ponta da lança que atravessou o coração do Senhor.